Para vocês dois, começo com o Casagrande. Casão, quem entra mais pressionado nesse jogo? Pô, Palmeiras. Para mim, Palmeiras sem dúvida alguma. Porque ontem aquela cobrança crítica da torcida, ela é bem pesada, gente. Ela é bem significativa. A torcida colocou Nutella, pipoca, né? Se você quiser ofender um jogador, né? Criticar, mas com ofensa, é você chamar de pipoca. É você falar que o cara não tem raça, que o cara não divide, que o cara não tem espírito de luta. E é uma cobrança que, assim, você não sabe se você consegue tirar isso de um grupo. Você não sabe se um determinado grupo tem algo a tirar ou se tem muito mais a tirar nessa questão de encarar um jogo como se fosse uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, né? Isso acontece muito quando você tem uma necessidade excessiva por ser inferior. E aí passa para o Corinthians. O Corinthians não tem uma equipe forte, é uma equipe médio, não está fazendo um ano legal, apesar do título paulista, foi eliminado na pré-Libertadores, foi eliminado na Sul-Americana, não está bem no Brasileiro, mas tem o espírito de luta, né? E encara o jogo com o Palmeiras como uma final de Copa. Aí você fala para mim assim, pô, mas o Memphis e o Félix Torres brigaram ontem. Diferente, gente. A briga, ou a discussão, ou a incompatibilidade foi por excesso de vontade no treino por causa do jogo. É diferente, por exemplo, do preparador físico dar um soco no Pedro, naquele momento. É diferente do Varela e o Gerson quase saírem da porrada no treino no outro dia daquela época. Aquela época o ambiente do Flamengo estava péssimo e as brigas eram exatamente por incompatibilidade. As discussões, as agressões eram por incompatibilidade. A do Corinthians não foi. A do Corinthians foi até motivação, foi até motivacional. Você vê dois jogadores, o cara deu uma entrada mais pesada no outro, não para machucar o cara, não porque tem bronca do cara, não porque o jogo, eles estão sentindo o jogo e o jogo tem que ser daquele jeito. Muita gente tem uma frase histórica no futebol que é assim, treino é treino, jogo é jogo, né? Treino é treino, jogo é jogo, mas nem sempre. Às vezes o jogo é a cara do treino. Então, por exemplo, véspera de um Corinthians e Palmeiras decisivo, um treino intenso, um treino que teve entradas mais duras, um treino que teve uma discussão de dois jogadores, um treino que o treinador teve que separar, depois da discussão, o time titular lá no outro campo e o time reserva no outro. Não é por incompatibilidade. Ninguém está brigando. Não está tendo briga, discussão de jogador no Corinthians. Foi uma coisa por excesso de vontade. Eu acho super positiva o que aconteceu no Corinthians. E eu acho hiper negativo o que aconteceu no Palmeiras ontem. Muito bem. Danilo, e para você? A pressão está de que lado? Não, para mim a pressão está do lado do Palmeiras porque o Palmeiras perdeu o jogo de ida, vai jogar em casa e precisa dar uma resposta para sua torcida. Mas eu discordo um pouco do Casão na parte do protesto. Claro que isso é muito pessoal, né? Tem jogador que vai se sentir ofendido por ter sido chamado de Nutella, de pipoca, de leitinho lá, aquelas questões. Tem jogador que não vai ligar. Eu, particularmente, quando vi aquilo no protesto do Palmeiras, eu não achei problemático. Eu falei, um protesto ali, os caras vão ver, tinha umas faixas além dessas cestas, né? Tem que ter raiva do Corinthians, faca nos dentes e tal, meio que pedindo vontade, que é meio que o sentimento da torcida em relação ao Palmeiras no último ano de derby, quando o Palmeiras ganhou uma das 6, né? Se você for olhar o histórico geral do Abel, o Palmeiras passa por cima do Corinthians normalmente, dos 5 anos que o Abel está aqui. Mas nesses últimos 6 jogos, o Corinthians leva vantagem. Então, eu, particularmente, não me sentiria, né, caso fosse jogador ofendido, mas eu entendo totalmente o lado do Casão, porque isso eu acho que é muito pessoal. Tem jogador do Palmeiras que vai olhar e vai falar, pô, que absurdo, eu não sou pipoca, eu tô aqui dando raça. Tem jogador, eu imagino, que vai olhar e vai rir. Não dá para descartar se amanhã de manhã ou hoje à noite, se o Palmeiras fizer gol, o Palmeiras ganhar, os caras tirarem o sarro com a torcida.
sabe, postar uma foto comendo um pão com Nutella, comendo uma pipoquinha, brincando com a própria torcida. Eu não sei, eu particularmente não vi grandes problemas. Acho que é bem melhor esse tipo de protesto do que o cara entrar lá no CT, bater no peito, que nem lá no esporte aconteceu, falar todo mundo aqui tem antecedente criminal, ou circular no ônibus, ou ameaçar a família no restaurante, no Instagram, enfim. Mas eu entendo totalmente se alguém tenha se sentido ofendido, porque pode ser mesmo, isso é muito pessoal. E no lado do Corinthians, aí sim eu concordo 100% com o Casão. Até em jogo de várzea isso acontece, essa discussão de vestiário, essa discussão de time, isso acontece muito, tomou banho, acabou, já era, tá todo mundo do mesmo lado. Acho que dentro do campo isso muitas vezes acontece e em jogo também acontece. Antigamente a gente como imprensa via mais esse tipo de situação acontecendo porque a gente podia ver os treinos e isso era relativamente comum. De ver uma discussãozinha, uma briga, um xingamento, às vezes o técnico dando uma bronca em alguém. Hoje em dia a gente vê dentro de campo, às vezes, né, esse tipo de coisa acontecer. Aconteceu no Palmeiras, o Everton, o Gustavo Gomes, já aconteceu com outros jogadores. Então eu particularmente acho que o Palmeiras está pressionado por ter perdido no jogo de ida, mas não por esse protesto aí, por essa cesta que, aliás, cesta cara, né? Pois só coisa eu tava cara, vendo né? que tinha ali Yakult, Nutella, Leitinho... Bastante coisa, hein? O negócio tava caprichado. Tem uma delas que tem um vinho ali. Tem também. vinho? É mesmo? Café da manhã com vinho? Mas acho que é porque dá uma ironizada no Abel. Porque, se eu não me engano, do Abel tem um vinho. Porque é tipo, ele tem uma marca de vinho dele lá, português, gosta de tomar vinho. Agora, como transformar esse negócio numa coisa positiva na hora H ali? Porque os caras estão pondo mosaico ontem lá. A pressão vai ser pesada, assim, para o Corinthians, eu quero dizer. Para o Corinthians, sim, mas eu acho que, assim, primeiro, no jogador, o jogador ele tem uma coisa que o jogador brasileiro ama e que o Abel, aliás, identificou rápido quando chegou, que é essa história de calar os críticos, de responder, eu vou mostrar para ele quem eu sou. Pegou mais no pessoal do que no profissional esse tipo de protesto, sabe? Quando você chega nesse nível. E aí o jogador, às vezes, eu vou mostrar, eu vou responder. Aí você vai ver, vai ter aquelas entrevistas. Muita gente falou que não sabe. Ninguém sabe o quanto a gente sofre aqui dentro. Esse tipo de coisa que a gente vira e mexe e ouve quando algum jogador é criticado, seja pela imprensa, seja por um rival, seja pela própria torcida. E o jogo em si hoje, eu acho que se o Corinthians souber administrar esse ambiente, ele pode fazer o ambiente virar a favor dele. Então, se o Palmeiras, nos 20 primeiros minutos, fizer 1-0, eu acho que aí os Corinthians não seguram. Eu acho que a pressão vai para cima, a torcida vai para cima, o time vai ficar animado. Lembrando e vai. A final do Paulista, né? Agora, se pelos 20 primeiros minutos o Corinthians conseguir segurar, conseguir um contra-ataque ou outro, assustar, fazer o Everton fazer defesa, trave, alguma coisa, aí todo esse ambiente, toda essa pressão pode virar a favor do Corinthians. Porque aí vira uma panela de pressão. Então eu acho que esses 20 primeiros minutos vão dizer muito do que o jogo vai ser, de como o Corinthians e como o Palmeiras vão reagir a esse ambiente de pressão. Chegou, hein? Mauro César Pereira está aqui também já com a gente, dentro do nosso estúdio. Muito bom dia, Mauro. A gente estava falando, claro, de tudo que antecede aí Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, protesto de alguns torcedores em frente à academia do Palmeiras. Foi na frente da academia ou foi entre o Allianz? Foi no CT. Foi no CT, na academia. No Corinthians, lá teve a briga lá do Memphis e do Carrilho. A gente estava falando sobre o quanto isso entra em campo. E você tem um bom ponto, né? Como que o Corinthians conseguiu trazer o confronto para a raia dele, né? Mais do que o Palmeiras. Sem sentido, né? Por que protesto? Sério, vamos analisar aqui. Qual a situação do Palmeiras? Ele está na Libertadores, campanha muito boa. Ele está bem no Brasileiro, está ali entre os 3 que brigam pela liderança do campeonato, absolutamente dentro. Ele precisa vencer o Corinthians em casa por 1 gol para levar para os pênaltis, por 2 para se classificar. É o seu grande rival. Perdeu um jogo por 1-0, um jogo que não foi surrado, não foi humilhado pelo... Perdeu um jogo por 1-0. Um jogo que poderia ter tido um outro resultado. O Palmeiras teve oportunidades, não conseguiu aproveitar. Protesto, acho que sim. Acho que tem um viés político aí também, né? Toda vez que a coisa não está 100% bem, é uma brecha para uma reclamação, para um protesto. Eu acho totalmente sem sentido. E o que você falou ali, que a gente vem discutindo já desde o começo da semana, pelo menos, que é o fato de esse confronto ser mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras, por uma razão óbvia, que eu acabei de citar. Um deles só tem um caminho, que é tentar avançar na Copa do Brasil. O outro tem 3 opções de brigar por títulos.
2 delas com títulos mais pesados do que o desse torneio, e de repente o Palmeiras parece desesperado. Põe 11 reservas, poupa até o goleiro no Campeonato Brasileiro, a torcida faz protesto. É um cenário muito bom, em tese, para o Corinthians, né? Olha o desespero dos caras, estão protestando. Olha, o técnico poupou todo mundo. O Corinthians também poupou muita gente e tal. Mas, como eu disse, o Corinthians ele só tem onde se agarrar. A boia de salvação da temporada é a Copa do Brasil. E não é porque vai ganhar a Copa do Brasil, é continuar nela, né? É passar por essa fase, eliminar o seu maior rival, consequentemente ganhar uma injeção de ânimo para acalmar um pouco as coisas num ambiente absolutamente tenso, hostil, de presidente afastado, querendo voltar, de presidente do conselho falando que não vai fechar o caixão porque a situação está feia, que para mim essa é a frase importante lá do Romeu Tumba, não era igual do Flamengo, é o óbvio que ele falou, ele quer ser igual ao Flamengo, quer ser igual o quê? Em quem que o Corinthians tem que se mirar? O Flamengo e no Palmeiras. Se ele fala o Palmeiras, não pega mal, né? Então, ele citou um time de outro estado, que é um rival mais distante, não é um rival como o Palmeiras é, né? Como referência, olha, a gente tem que estar nessa situação, ou seja, saudável financeiramente, contratando jogadores, pagando as contas, somos um clube grande, isso que ele quis dizer. Mas a parte mais impactante é alguém que está num cargo importante no clube, na minha visão, né? Falando publicamente, não vou fechar o caixão. Quando você fala que não vai fechar o caixão, é que você está vendo que a coisa está muito feia, mas muito, muito feia. Então a vitória traz uma série de... Ela é paliativa, né? Se ela acontecer, a classificação, o empate que seja. Mas a situação do Corinthians é uma situação angustiante e até desesperadora. O Palmeiras não. De repente o Palmeiras é que está desesperado. Eu acho que o Palmeiras errou na mão, só perdeu o controle. E o maior sinal disso foi a escalação contra o Vitória. Colocar até o goleiro reserva. A mensagem foi assim, olha, só pensa em você, Corinthians. Minha obsessão é te ganhar, não penso em outra coisa. Acho um pouco demais. O maior que seja... Todo derby é importante, todo clássico é importante, né? E tem um sabor especial. Na Argentina eles fazem uma rodada só de clássicos, né? Tem um negócio meio louco, né? Aí tem uma rodada só com clássicos. Aí quando não tem um rival de um determinado time, porque está na outra divisão e tal, eles fazem uma coxambrada lá e junta 2 times e volta para jogar. Vai ter uma rodada que tem Racing Independente, Boca e River, Rosário Central e News Old Boys, Ginásio, Estudiantes, todos, Platense, Argentino junto, todos os rivais se enfrentam. Então, no mundo inteiro é assim, né? O mundo inteiro é assim, mas acho que o tom... o jogo da vida, ele deveria ser só do Corinthians. E parece mais do Palmeiras do que do Corinthians. Eu acho que o Palmeiras erra no tempero aí. Não sei se isso vai ser bom. Entrar mega pilhado, aí na linha do que o Danilo estava falando. Sai um gol rápido, é um cenário ótimo. Mas se não sai, essa pilha pode se tornar algo desfavorável. Lembrando sempre, o Palmeiras tem colecionado insucessos em jogos de mata-mata no seu estádio. São 7 eliminações. Se for eliminado, vai ser a 8ª. Não estou contando o Campeonato Paulista, estou falando de Copa do Brasil e Libertadores. É muita coisa. Né? De 2021 para cá, colecionou várias eliminações. A exceção de 21 para cá foi a Libertadores que ele ganhou. Ele conseguiu avançar e foi até o título. Então, é um retrospecto que eu acho que é, no mínimo, para você ficar atento. Agora vai ser um jogo tenso, né? Muito dramático, muito tenso. Tem tudo para ser. Um jogo nervosíssimo, né?